É, Bom dia a todos, pessoal. Aqui é o professor Daniel Saad, do campus Taguatinga, né? E aí, foi consultado a vocês, né? Quem gostaria de fazer atividades nesse período de paralisação, né? Não de paralisação, mas suspensão das aulas por causa da pandemia Covid-19. E aí, alguns alunos foram favoráveis, né? A fazer atividades para continuar fixando os conteúdos, né? Então vamos lá. A ideia é que a gente discuta alguns problemas e apresente soluções eficientes para esses problemas, né? É, Aqui eu passei para vocês na aula um problema que era um problema. Na verdade, eu passei o contest para vocês, né? Que era o contest 629 do Codeforces. Esse contest aí é, é um contest Div 3, então é um contest para quem está iniciando aí na programação competitiva, né? Mas não quer dizer que os problemas sejam tão triviais assim. E um problema interessante é esse problema B, a caésima string mais bonita. Tá? Vamos ver aqui como é que é esse problema. A questão é o seguinte: eu tenho aqui ah, uma string de tamanho n, tá? É, Essa string de tamanho n pode ter exatamente 2 Bs e o restante de caracteres tem que ser As, certo? O problema é, dado um n e um k, eu quero que você me retorne a késima string desse formato, com exatamente 2 Bs, né? Em ordem lexicográfica. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma string de tamanho 5, tá? E listar todas as strings com exatamente 2 Bs, nós vamos ter cada uma dessas strings aqui. Então, por exemplo, a oitava string com exatamente 2 Bs na ordem lexicográfica é BAABA, né? Ordem lexicográfica é a ordem do dicionário, tá? A grosso modo falando. Então, o problema se resume a isso. Dado um N e um K, eu quero que você me retorne a késima string de N caracteres com exatamente 2 Bs na ordem lexicográfica, tá? É claro que se você for computar todas as strings com N caracteres e ordenar elas e pegar a késima string com 2 Bs, né? Você vai ter um problema, porque ela é uma solução extremamente ineficiente, tá? A ideia é como descobrir essa késima string de uma maneira rápida, tá? Vamos fazer algumas observações para chegar na solução, tá? Então, pega um B qualquer, supõe uma string só de As, e você coloca um B na posição I, tá? A pergunta que fica é, quantas possibilidades eu tenho para colocar o segundo B após esse primeiro B, né? Se esse B está na posição I, me restam I menos uma posições para colocar o segundo B, tá? Então, se eu fixo o primeiro B, eu tenho I menos uma possibilidade de colocar o segundo B, tá? E aí a gente pode observar o seguinte: a gente então tem uma sequência com B na posição 1, que é exatamente essa sequência aqui. Nós temos duas sequências com B na posição 2, que são essas duas. Nós temos três sequências com B na posição 3, que são essas três aqui, do k igual a 4 ao k igual a 6. E nós temos quatro sequências com B na posição 4, que são k igual a 7 até k igual a 10. Então, a posição do primeiro B aí segue um determinado padrão, né? Então, se eu quero saber quantas strings eu tenho com B na posição I, tá? Ou inferior, eu tenho uma soma de uma PA de razão 1, tá? Então, o número de strings que antecede a primeira string com B na iésima posição obedece uma PA de razão 1, tá? Então, para achar a posição do primeiro B, que eu vou chamar de L aqui, a gente só precisa resolver essa equação aqui. K é igual a L vezes L mais 1 sobre 2. Que isso aqui é exatamente a soma da PA, né? De razão 1. Tá? Eu também preciso somar 1 porque não é possível colocar B na posição 0. Então, essa estratégia vai me dar exatamente a posição do primeiro B. Tá? Porque ela vai me dizer o maior L, cuja soma da PA de 1 até L é menor ou igual a K. Tá? Então, vamos pegar aqui N igual a 5 e K igual a 8.
Resolvendo essa equação, a gente tem 8 igual a L vezes L mais 1 sobre 2. Então, 8 vai ser igual a L ao quadrado mais L sobre 2. E aí, passando 8 para o outro lado, a gente vai ter L ao quadrado mais L menos 16 igual a 0. Resolvendo o Bhaskara, a gente tem que L é igual a 3,5. Tá? Eu estou interessado só na raiz positiva, a raiz negativa não vai me interessar. Então, L igual a 3,5. Tá? Então, somando L com 1, a gente tem 4,5. Tá? Então, significa que a Ks string ela é uma string cujo primeiro B está na posição 4. Tá? E a gente consegue achar isso em tempo constante, apenas fazendo o básico. Para achar a segunda posição do B, do outro B, né? a posição do segundo B, eu só preciso subtrair o valor de K da soma dos L menos 1 primeiros termos da PA. E aí você termina o problema, você finaliza o problema com uma solução eficiente, tempo constante, né? Você faz duas contas aí e essa solução é ótima, né? Cada consulta vai levar tempo constante. Então, pessoal, no mais é isso aí. E me coloco à disposição aí para tirar dúvidas aí de qualquer problema, tá? Que vocês vierem a trazer nesse período. Então é isso aí. Um grande abraço a todos aí e se cuidem.